Olá pessoal, boa noite aí, bem-vindo ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por que o bruxismo em vigília causa cefaleia e como tratar. Então são perguntas frequentes que temos recebido aí dos colegas. Então resolvi colocar hoje um pouquinho em debate esse assunto que tanto chega para a gente em nossos consultórios, tanto o bruxismo em vigília quanto o bruxismo do sono, e acometem nossos pacientes aí, principalmente pacientes que têm DTM, têm dor orofacial. Qual a relação que o bruxismo em vigília tem com a dor de cabeça, com a cefaleia? Qual o tipo de cefaleia mais comum nesses pacientes que têm bruxismo em vigília? E como proceder para esses tipos de ocorrências que nós temos nos consultórios? Então, vamos falar um pouquinho sobre toda a situação que acomete o bruxismo, quais os tipos de bruxismo, por exemplo. Então, temos aí o bruxismo do sono e o bruxismo em vigília. Então, vamos pensar um pouquinho em relação a bruxismo, os tipos de bruxismo que existe, que é o apertar, o ranger. O fato do paciente simplesmente movimentar a mandíbula já é considerado um bruxismo, mesmo que não tenha o toque dentário. E esse bruxismo ele pode acontecer durante o sono do paciente e pode acontecer também durante a noite, que é chamado bruxismo do sono. Quando acontece durante o dia, é o chamado bruxismo em vigília, que é quando o paciente aperta e ou range os dentes durante o dia, quando ele está acordado, durante a vigília do paciente. Tá? E temos dá para dizer que é um novo tipo, subtipo de bruxismo, que é o que a gente chama de bracing, que é o simples fato de você ter contração muscular e não ter o toque dentário, já é considerado um bruxismo. E as ocorrências mais comuns nesses pacientes que sofrem de bruxismo, além de dor facial, cefaleia, fraturas dentárias também acompanham muito esses pacientes. Quando que você tem o bruxismo do sono? Quando que você tem o bruxismo em vigília? Como diagnosticar? Como detectar uma alteração dessa, ou clinicamente, ou por meio de relato do paciente? A gente tem visto aí, a gente tem um consenso na literatura, um consenso internacional de 2018, que foi um artigo publicado que foi chamado de Consenso do Bruxismo. Ele foi liderado pelo Lobeso, da Universidade de Amsterdã, da Holanda, e nele lá, nesse consenso, você tem todas as diretrizes aí para diagnosticar e tratar o bruxismo propriamente dito. Então, primeira coisa que você precisa avaliar no paciente que tem bruxismo é em relação ao que a gente chama de autorrelato do paciente. Você fazer uma investigação inicial para colher dados o suficiente para que ele relate para você algum episódio de despertar à noite. Normalmente o paciente relata, doutor, eu acordei durante a noite meio assustado e com os dentes travados. Normalmente o bruxismo do sono, o paciente pode ter microdespertar. E durante esse microdespertar, ele pode ter taquicardia, ele pode ter, em algumas situações, apneia, e ele desperta, ele acorda mesmo, e quando ele percebe, ele está com os dentes todos apertados. Ou ele tem um relato do companheiro que dorme com ele, da companheira que dorme com ele, e fala, não, eu estou percebendo que realmente ele aperta muitos dentes, que ele range muitos dentes. E durante o dia, como proceder? Durante o dia, esse autorrelato, você precisa demonstrar ao paciente para ele começar a fazer uma observação em relação ao corpo dele. Observar nos momentos que ele está mais concentrado na frente do computador, trabalhando, atendendo, se ele for profissional da área de saúde ou se ele trabalha como empresário. O momento que ele estiver mais concentrado é o momento que ele não vai perceber, que acaba sendo uma atividade involuntária e é onde o paciente morde a bochecha, morde a língua, morde caneta, aperta os dentes, range os dentes, e ele não se dá conta disso. Quando você começa a investigar isso, ele volta numa segunda consulta e fala, doutor, sabe aquilo que você comentou comigo, de eu apertar os dentes, sabe que realmente eu aperto os dentes dormindo? Dormindo não, durante o dia. Então, o mais comum, pessoal, durante a noite, o bruxismo do sono, é mais comum o paciente ranger do que apertar. Isso é o que a gente observa, tanto nas pesquisas, quanto nos relatos, quanto nas características clínicas do paciente. Então, aquele paciente que chega com uma alteração oclusal, como essa aqui, que está aparecendo aqui no vídeo do YouTube, do Instagram, do Facebook, quer dizer, no Instagram não está aparecendo. Então, nesse vídeo aqui, você observa nessa imagem um desgaste. Quando você tem um desgaste,
na região de incisal e oclusal dos dentes muito excessivo, na maioria das vezes é aquele paciente que range os dentes. Então, se você tem aquelas facetas de desgaste na oclusal e incisal do dente, na maioria das vezes o paciente está fazendo movimentos de ranger de dente. Isso é mais comum durante a noite, tá? Então, esse desgaste incisal e oclusal é mais comum durante a noite. Nesse vídeo, você consegue observar o que a gente chama de bruxismo cêntrico. Bruxismo cêntrico é quando o paciente só aperta. E o bruxismo excêntrico é quando o paciente faz o apertar e o ranger de dentes. Então, o ranger de dentes, na verdade, é o bruxismo excêntrico. E o bruxismo cêntrico, o de apertar, é mais comum o paciente ter facetas de desgaste na cervical dos dentes. Por quê? Na região de junção amelo-sementária é a região mais frágil do dente. Então, quando você tem uma força incidindo no longo do eixo do dente, a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. É uma analogia que a gente faz e mostra para os alunos. Qual a região mais frágil? É a junção amelo-sementária, na região radicular. Então, nessa região começa a ter umas facetas de desgaste no formato de abfração, aquelas lesões em cunha. E normalmente elas são em todos os dentes, de canino para até segundo molar. É muito característico o paciente que ter essas abfrações ter o bruxismo em vigília. Então, a associação mais comum acaba sendo essa, tá? O bruxismo em vigília, você tem exatamente essas cunhas, esse desgaste na cervical, que é chamado de abfração. Então, nessas situações clínicas, o que fazer? Você precisa controlar o bruxismo de alguma forma. Como controlar o bruxismo desse paciente durante o dia e durante a noite? Você vai colocar um dispositivo interoclusal para esse paciente usar o dia todo, para ele usar a noite toda. Qual o efeito colateral que você vai ter numa situação como essa? Não é indicado você colocar um dispositivo interoclusal para o paciente utilizar durante 24 horas. O mais indicado é você utilizar ele de forma intermitente. Então, qualquer dispositivo interoclusal para controle de apertamento, de bruxismo, ele não pode ser utilizado durante 24 horas. Tá? É uma situação importante. E como controlar isso? Com dispositivo rígido, com dispositivo macio, com dispositivo com pista plana, totalmente plana, ou quando ele é todo denteado, ou seja, que ele copia o formato dentário, qual que seria o mais indicado para controle de bruxismo? Então vamos ver tudo isso aqui. O bruxismo pode causar dor? Qual a situação clínica e quais os tipos de bruxismo mais comuns? Então, como falei, o bruxismo em vigília, que é o bruxismo que o paciente faz durante o dia, é mais comum ele apertar os dentes. E como controlar esse apertar de dentes do paciente? Primeira coisa, o paciente tem que entender como que é a situação corporal dele, o cognitivo comportamental, que a gente chama. Então, você vai induzir o paciente a perceber um pouco mais isso, colocando lembretes no próprio celular, ou colado no computador, ou colado no retrovisor do carro, de forma que ele perceba e lembre de desencostar os dentes, de não ficar tocando os dentes. E outra situação é você colocar algum dispositivo entre os dentes para o paciente funcionar como se fosse o paciente estar com uma lesão em alguma região e coloca uma fita naquela região. Imagina que você fez uma lesão aqui na região da mão, na região do rosto, e deu uma sutura. Então, você tem lá um curativo. Então, quando você tem curativo, impede o paciente de ficar tocando a mão toda hora. Você colocar um dispositivo interoclusal nesse paciente, funciona dessa forma também. Você vai lembrar o paciente de não encostar, de não tocar. Então, pode ser uma alternativa durante o dia também. Só que quando você abre mão disso durante o dia, você não pode usar a noite inteira. Então, ou você usa durante o dia, ou você usa durante a noite. Ou você pode usar durante a noite, em alguns momentos durante o dia, também pode ser indicado, tá? Uma tomada de decisão interessante que a gente tem feito, baseado nas evidências científicas atuais que nós temos, é utilizar por um período reduzido de tempo, de 30, 60 dias, podendo chegar a 90, é esse dispositivo interoclusal para controlar o bruxismo em vigília, utilizá-lo durante o dia, inicialmente, e não durante a noite. Quando você realmente consegue diagnosticar o bruxismo em vigília e não consegue diagnosticar o bruxismo do sono. E se você me perguntar, como que eu faço para diagnosticar o bruxismo do sono se, por exemplo, esse paciente não tem um companheiro que dorme com ele para observar como que é o sono dele?
você tem duas possibilidades. O padrão ouro para você ter esse diagnóstico do bruxismo do sono é o que a gente chama de polissonografia, que é o estudo do sono do paciente, que você vai para uma clínica onde você fica cheio de eletrodos que mede a tua intensidade cardíaca, frequência cardíaca, mede toda a parte de eletroencefalograma, para avaliar o quê? Como que é o sono do paciente, se o paciente tem movimentos involuntários mandibulares, se o paciente tem algum tipo de apneia e ronco, e se o paciente tem realmente uma diminuição na saturação do oxigênio durante o sono. Então, o padrão ouro para diagnosticar esse bruxismo do sono é esse exame chamado polissonografia. Quando você não consegue, é um exame que tem um custo muito alto, quando você não consegue que o paciente faça esse tipo de exame, você tem uma outra alternativa. Qual seria essa? Você pedir ao paciente para fazer um filme com o próprio celular dele, filmar ele durante o sono, desde que o celular tenha uma boa capacidade, uma boa memória, e faz um filme, deixa o celular gravando o sono do paciente, para a gente observar depois se realmente ele faz algum movimento involuntário, se ele tem algum micro despertar, se ele tem alguma dificuldade na oxigenação, se ele tem uma falta de oxigenação e acorda assustado. Então, tudo isso você consegue observar quando você filma o paciente dormindo. Então, é uma alternativa quando você não consegue que o paciente faça a polissonografia. É uma alternativa interessante. E para diagnosticar o bruxismo em vigília, você não tem outra alternativa a não ser o autorrelato do paciente. É uma situação que a gente acaba se deparando. Se você não tiver o autorrelato, você não chega no diagnóstico. Agora, a pergunta que normalmente os profissionais fazem e querem saber: como e quando tratar esse bruxismo, ou em vigília, ou do sono. E esse bruxismo em vigília, ou até mesmo do sono, ele pode causar cefaleia? Que a gente tem observado que o bruxismo em vigília, ele tem uma maior capacidade de causar cefaleia, ou cefaleia do tipo tensional, ou até mesmo a cefaleia atribuída a DTM. A cefaleia atribuída a DTM é um subtipo de DTM, onde você tem um acometimento do músculo temporal, em que você consegue diagnosticar essa cefaleia ou durante a palpação ou durante os movimentos mandibulares, de abertura, fechamento, lateralidade, protrusiva. Então, nessas situações, você consegue diagnosticar uma cefaleia, que é chamada cefaleia atribuída a DTM, que é um subtipo de DTM, na verdade, que ela se enquadra lá dentro do que a gente chama de desordens dolorosas dos subtipos de DTM. E dentro disso, a gente começa a pensar no quê? Como tratar esses pacientes? Como fazer esse tratamento desses pacientes que têm um bruxismo em vigília ou que têm um bruxismo do sono? Deixa eu só responder uma colega aqui, que ela perguntou sobre Biologix. O Biologix é uma alternativa que você pode ter em pacientes. Seria uma alternativa para quando você não consegue uma polissonografia. Mas o Biologix ele tem algumas falhas. Então, quando você compara ele com uma polissonografia, o padrão ouro é a polissonografia. Então, o Biologix acaba sendo uma facilidade da comunicação com o paciente, que você consegue todos os dados lá do paciente em termos de saturação de oxigênio, mas tem um viés muito grande. Isso tem sido um pouco debatido. Então, dentro, por exemplo, da odontologia e da medicina do sono, ele não tem uma relevância tão importante assim para você diagnosticar, por exemplo, uma apneia, tá? Que seria uma baixa da oxigenação, tá? Uma diminuição da saturação sanguínea. Eu vou falar no outro momento dos distúrbios do sono. De repente a gente consiga debater um pouco mais sobre isso, Ariane, tá? Acho que foi a Ariane que me perguntou sobre o Biologix. Tá legal? Quem não conhece o Biologix é um aparelho que o paciente dorme com ele, você leva para casa, ele dorme com ele e mede a saturação de oxigênio para ver se está diminuindo ou se está abaixando, tá? Então é uma alternativa, tá? Mas tem todo esse viés aí dentro das pesquisas que
acaba que não é uma das melhores opções aí para você ter um diagnóstico aí, por exemplo, de uma apneia. Então, você não diagnostica com biologiques o bruxismo. Seria mais quando você faz a relação com a apneia, tá? Não é o intuito de hoje nosso falar sobre a apneia. A gente vai falar no segundo momento sobre a apneia, a importância dela, de entender um pouco mais do distúrbio do sono como apneia e ronco, por que que existe o que a gente chama de bruxismo fisiológico quando o paciente tem apneia e ronco. Então, são situações assim bem interessantes que a gente pode voltar a debater sobre isso. Então, quando a gente começa a buscar dentro da literatura, para a gente começar a pensar em tratamento de bruxismo em vigília, que como nós estamos falando de bruxismo em vigília, vou focar em bruxismo em vigília para a gente não fugir muito do tema da live de hoje. Então, o diagnóstico é basicamente o autorrelato. E como que é o tratamento? O tratamento você pode trabalhar desde o dispositivo interoclusal durante o dia e até mesmo com situações que a gente chama de cognitivo comportamental mesmo. É o paciente entender que ele precisa lembrar de desencostar o dente por meio de aplicativo, que lembra o paciente, que desperta de tantos e tantos minutos, que ele programa lá de quanto tempo ele quer que seja lembrado, de bilhetes nas regiões onde ele tem o maior contato, retrovisor do carro, computador. O que a gente tem orientado, por exemplo, pacientes que treinam, que fazem muita musculação, levantam peso, durante a musculação, levem um dispositivo interoclusal e utilizem esse dispositivo durante a malhação. E esse dispositivo interoclusal, qual que é mais indicado? Vocês ainda utilizam placa macia? Vocês ainda utilizam placa de acetato? Saibam que não é o mais indicado, tá? A placa macia, a gente tem milhares de trabalhos mostrando que ela não tem uma boa indicação quando comparada a uma placa rígida. Então, você tem alguns estudos que mostram a atividade elétrica dos músculos da mastigação em pacientes que utilizam uma placa rígida e pacientes que utilizam uma placa macia. A placa rígida, ela diminui a atividade elétrica dos músculos da mastigação com uma maior intensidade do que a placa macia. Em algumas situações, a placa macia acontece até mesmo o contrário, ela aumenta a atividade elétrica dos músculos da mastigação. Como que é essa atividade elétrica? Sempre que você tem um músculo em uma atividade além da atividade normal, essa atividade elétrica é medida por um aparelho chamado eletromiógrafo. Então, o eletromiógrafo ele é utilizado nessas pesquisas para avaliar essa atividade elétrica dos músculos. Se o músculo está com uma maior intensidade de movimento, de contração, relaxamento, é porque ele está trabalhando mais. Então, é porque o paciente está apertando mais. Então, nessa situação, a atividade elétrica está aumentada. Se você coloca um dispositivo interoclusal e esse dispositivo diminui a atividade elétrica dos músculos, o que vai acontecer? O paciente diminui o apertamento. Como que esse dispositivo interoclusal funciona para pacientes que têm o bruxismo em vigília? Eu vou falar para vocês de um trabalho de 2005, de uma pesquisadora chamada Michelotti, da Itália. Ela fez um estudo para avaliar interferência oclusal em pacientes com DTM. Então, nesse estudo, o que ela fez? Ela criou uma interferência oclusal em um grupo de pacientes, e, por exemplo, foi na região de premolar superior, de um dos lados. E nesse grupo de pacientes, ela colocou uma lâmina de ouro na superfície oclusal desses pacientes. E no outro grupo de pacientes, ela colocou uma lâmina de ouro na superfície vestibular. O que ela observou? Ela observou que esses pacientes que foi criada uma interferência oclusal, o paciente teve um alívio da dor e uma diminuição de hábitos parafuncionais como o bruxismo. Aí acendeu um alerta. Qual que foi o alerta? Foi, olha, se você criou uma interferência oclusal ali naquele paciente momentaneamente, e no outro paciente que não tinha interferência oclusal, nesse que você criou, ele parou de apertar os dentes e começou a ter menos dor, o que aconteceu? Ele lembrou que tem alguma coisa ali que ele não pode ficar apertando. Então, isso trabalha o cognitivo comportamental do paciente. A partir daí, começou-se a pensar a utilizar esses dispositivos interoclusais durante o dia para o paciente que tem o bruxismo em vigília, como forma de lembrar o paciente que tem algo ali e ele não pode apertar.
Da mesma forma, quando você tem um curativo em alguma região do corpo que você não vai ficar tocando, o próprio curativo te lembra, opa, tem alguma coisa aqui, eu não posso ficar encostando. A mesma coisa dentro da boca. Se você tem um dispositivo interoclusal dentro da boca, o paciente lembra de não apertar. Mas para isso você tem que dar todas as orientações para ele, porque tem muito paciente que coloca o dispositivo interoclusal e acha que tem que ficar apertando. Então é importante orientar o paciente dessa forma. Olha, você vai usar esse dispositivo, esse aparelho, porém, você tem que ficar com o lábio selado, respirando pelo nariz, se ele conseguir, é claro, e os dentes desencostados desse aparelho. Ou seja, esse dispositivo interoclusal, você não pode ter contato com ele. Isso, na verdade, é para te lembrar que tem algo aqui que você não pode ficar tocando os dentes. Tá? A partir do momento que você consegue trabalhar esse cognitivo comportamental do paciente, você começa a ter uma redução desse bruxismo em vigília. E quando você tem uma cefaleia associada nesses pacientes que tem o bruxismo em vigília, você começa a observar a diminuição dessa cefaleia. Então, a gente tem estudos aí na literatura, muitos estudos, que mostram que pacientes que foram controlados com algum dispositivo interoclusal, que tinham o bruxismo em vigília e que o paciente teve uma redução da cefaleia. É muito mais comum você ter cefaleia associada ao bruxismo em vigília do que ao bruxismo do sono. Sabiam disso? É muito mais comum, tá? Normalmente, quando você tem uma cefaleia associada, você tem o bruxismo em vigília, tá? Isso é clássico, tá? Então, tem algumas coisas assim que não tem como você quebrar. Então, isso é uma coisa que a gente tem observado. Então, uma dica para vocês: dispositivo interoclusal sempre rígido, tá? E ele pode ser usado durante o dia, desde que você consiga diagnosticar que o paciente tem um bruxismo em vigília. Caso contrário, não, tá? Você está me dizendo que eu posso, de repente, usar esse dispositivo interoclusal somente durante o dia? Se você consegue diagnosticar o bruxismo em vigília, e se você não tem dados suficientes para ter certeza que o paciente tem o bruxismo do sono, de repente seria uma alternativa interessante utilizar durante o dia e não durante o sono, pelo menos durante os primeiros aí 90 dias de tratamento. Por que 90 dias? Porque depois de 90 dias o indivíduo começa a apertar o aparelho. Então, se ele tem alguma alteração oclusal ali, por até 90 dias você consegue enganar o teu sistema nervoso central de não ficar tocando os dentes. Depois disso, ele acostuma com aquele aparelho e começa a apertá-lo. Por isso que normalmente os estudos mostram para a gente que no máximo 90 dias. Por que, por exemplo, um aparelho interoclusal desse é preciso ajustá-lo? Exatamente para isso, para mudar toda a propriocepção, que o paciente acostuma com ele e ele vai ficar apertando, tá? Vai ficar mordendo plástico. Essa é a grande verdade, tá bom? Mas é ainda um padrão ouro aí para controle de bruxismo, continua sendo o dispositivo interoclusal rígido. E qual dispositivo é esse? É em acetato? É acrílico? Sempre em acrílico. O que às vezes a gente confecciona numa emergência é o que a gente chama de placa social, que você faz uma placa de acetato e sobre a placa de acetato você pode colocar um acrílico autopolimerizável e depois deixar ele em pista, totalmente plana, com toques em um toque dentário em cada dente antagonista, tá? Mas isso acaba sendo uma coisa provisória, tá? É um aparelho interoclusal provisório. O aparelho interoclusal padrão ouro seria realmente a placa de Michigan. Para quem não conhece a placa de Michigan, é uma placa que foi idealizada na Universidade de Michigan, dos Estados Unidos, por isso que ela tem esse nome. Apesar de vários colegas quererem dar um nome diferente à placa de Michigan e falar que eles criaram esse aparelho, e na verdade a gente tem um aparelho padrão ouro aí, que é a placa de Michigan, que essa placa é uma placa em acrílico, termoplastificado, ele tem que ter no mínimo 1,5 milímetro de espessura nos dentes posteriores, para que realmente controle o bruxismo. Quanto mais espesso esse aparelho interoclusal, maior será o controle do bruxismo, tá? Então são situações que a gente observa. Lógico que se você tem um aparelho interoclusal com uma espessura muito acentuada, você causa um desconforto ao paciente e o paciente não consegue nem ter um selamento labial passivo, e essa não é a ideia. Ele precisa ter um selamento labial passivo. Então, normalmente a gente orienta os alunos a utilizarem na parte posterior em torno de 2 milímetros
e depois, durante o ajuste da prótese, você vai tirar esse meio milímetro aí, durante o ajuste, ele vai ficar com 1,5 milímetro posterior, e na maioria das vezes, com 4,5 milímetros na região anterior, tá? Porque para cada 1 milímetro que você aumenta na parte posterior, você tem 3 milímetros de aumento na parte anterior, tá legal? Para quem não sabia desses detalhes aí, mais uma curiosidade aí em relação aos aparelhos interoclusais, que são realmente os mais indicados e considerado ainda padrão ouro para controle de bruxismo. Mas essa parte de cognitivo comportamental e do paciente se reeducar em relação ao bruxismo, tanto em vigília quanto do sono, é uma coisa assim bem interessante que a gente precisa trabalhar mais com nossos pacientes. E quando eu diagnostico somente o bruxismo do sono e não o bruxismo de vigília, aí sim você faz uma placa, um aparelho desse de Michigan para o paciente usar durante o sono, tá? Então, aí de quanto tempo eu posso fazer o ajuste? Normalmente a gente orienta os alunos a fazerem entre 4 e 6 meses. Pode fazer de 3 em 3? Seria o ideal? Seria o ideal, mas acaba que a gente no automático acaba revendo esse paciente, desde que ele esteja assintomático, a gente acaba revendo ele a cada 6 meses. Cuidados com esse aparelho interoclusal é uma pergunta que às vezes os colegas fazem. O ideal é você fazer uma higienização desse aparelho interoclusal sempre com um sabão neutro, tá? Então lava ele em água corrente com sabão neutro, guarda ele num recipiente, coloque um pouco de água filtrada dentro desse aparelho interoclusal, que você mantenha a umidade dele e ele fica menos ressecado, tá? É uma orientação que a gente dá também, tá? Então essa higienização desse aparelho interoclusal, a gente orienta sempre fazer qualquer tipo de sabão neutro e deixa uma escova separada só para ele. São orientações que a gente acaba passando para o paciente. De quanto tempo trocar? Aí depende dos cuidados de cada paciente, depende de toda a circunstância e de quanto de desgaste esse paciente vai ter nesse aparelho interoclusal ao longo do tempo, tá? Aí já dá um debate mais longo. Mas o que eu tinha para falar, pessoal, em relação ao bruxismo em vigília, se causa ou não cefaleia e como tratar, é para a gente tentar fortalecer a especialidade de DTM, dor facial, mostrar para os colegas dentistas que é uma especialidade que está crescendo cada vez mais e que nós temos pouquíssimos profissionais que trabalham nessa área. Inúmeros pacientes fazem contato com a gente de todos os lugares do Brasil procurando indicação de profissionais que trabalham nessa área, porque é uma área muito deficiente de profissionais que são realmente expert em DTM. Então, a gente tem toda essa metodologia de curso online e dentro dessa metodologia de curso online eu comecei a mostrar para os alunos que é possível você se tornar realmente um expert em DTM somente online. Porque antes a gente tinha, eu mesmo já tive esse estigma, era cético em relação à formação online. Mas algumas especialidades como a DTM, é muito tranquilo de você ter uma boa formação de forma online. Hoje a gente está com alunos aí de Portugal, de vários lugares do Brasil, Maranhão, Recife, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, e é um orgulho muito grande para a gente poder estar formando profissionais nessa área e profissionais distantes, que antes não era possível a gente ter esse contato presencial com um profissional, por exemplo, fora do Brasil. Você tinha uma dificuldade maior. Então, hoje, dentro dessa metodologia online, você consegue fazer com que a informação atualizada na área de DTM chegue a mais profissionais. Então, esse é o intuito nosso. O intuito, na verdade, é fazer um crescimento e uma conscientização, realmente, dos colegas, o quanto a DTM engrandece o nosso consultório, engrandece as nossas atividades clínicas e eu sou o exemplo vivo disso, que a DTM realmente foi uma virada de chave profissional na minha vida, tanto financeira quanto realmente técnica, tá legal? Então, pessoal, uma boa noite aí, se alguém tiver alguma pergunta, eu tô aberto aí, tá? A Ariane já fez, se alguém mais tiver alguma pergunta, a gente está sempre aí disponível. Se lembrarem alguma coisa, quiserem mandar depois lá no direct, no Instagram também, podem ficar bem à vontade, tá legal? Então, vamos lá, descansar um pouquinho, que hoje é sexta-feira, final de semana chegando. Desejo uma boa noite aí para vocês. Fiquem com Deus. Terça-feira nos vemos aí às 21 horas. Tá? Um grande abraço aí. Eu mando a programação da terça-feira no final de semana para todos. Fiquem com Deus aí, pessoal. Um grande abraço aí.